Por mais que os opositores de Bolsonaro pensem que, ao eliminá-lo do processo político, a direita morrerá no Brasil, o que está demonstrado é que há um campo político da direita, que este campo é orgânico e não comandado a partir de um centro de pensamento, e que este movimento da direita tem força política suficiente para erguer um candidato ao segundo turno, ao menos na capital mais rica do Brasil. Se na semana passada Pablo Marçal tinha aparecido nas pesquisas em terceiro lugar, agora Marçal consolidou a liderança em pelo menos duas pesquisas, a do Instituto Veritá e do Instituto Futura. Marçal confirma o fenômeno e mantém uma tendência de crescimento nas eleições em São Paulo. É um fenômeno que já dominou a estética, a retórica e a dinâmica do processo eleitoral. O crescimento de Pablo Marçal mostra mais do que um candidato crescendo em uma capital do Brasil, ainda que seja a maior delas. Marçal ajuda a entender a transformação que está acontecendo na política brasileira e que muitos políticos tradicionais ainda não entenderam. Mudou a forma de fazer voto no Brasil. E mudou de forma muito relevante. Se no passado os políticos tinham os seus, vamos chamar de cabos eleitorais, pessoas que faziam voto para eles, poderia ser um presidente de sindicato, um pastor de uma igreja, um líder comunitário ou até um líder político, ex-presidente, ex-senador, ex-governador, que arrastavam os votos para esse candidato. Se essa era a realidade no passado, isso começou a mudar. O que termina no Brasil é esta fase da política em que o voto era intermediado pelo que eu chamo de cabos eleitorais lato sensu, em sentido amplo, porque o cabo eleitoral tradicional é aquele que recebe dinheiro para ficar na esquina com uma bandeira. Não é disso que eu estou falando. Estamos falando de pessoas que conseguiam produzir grande quantidade de voto para os seus candidatos ao referendá-los, ao pedir voto para os seus apoiadores. O exemplo clássico eram os sindicatos da era do crescimento do PT, em que a CUT conseguia mobilizar centenas de milhares de pessoas referendando candidatos, e isso por si só arrastava o voto. Marçal mostra que este sistema está acabando. Ele já está acabando há algum tempo, sendo substituído pelo quê? Sendo substituído pelas redes sociais. Hoje, se o líder sindical ou se o líder comunitário pede o voto para um candidato, o eleitor pega o celular e vai dar uma olhada em quem é esta pessoa. Não gostei. Estes valores, essas promessas, essa plataforma ou esse sujeito não me agradam. E com isso, esse sistema começou a perder eficiência, perdeu o resultado. Cada vez mais os políticos antigos precisavam contratar mais e mais pessoas para conseguir manter o número de votos que faziam. O sistema perdeu eficiência. Qual foi a resposta? A resposta foi ampliar o fundão eleitoral. Preciso contratar mais gente, mais cabos eleitorais para produzir o mesmo número de votos que eu tinha no passado. O Brasil assistiu o fundo eleitoral disparar, as estruturas de campanha crescer, mas perderem eficiência. E nesses espaços que restaram, entraram políticos que sabiam usar a rede social, portanto que se comunicavam direto com o eleitor. Pablo Marçal é mestre da arte de comunicar via redes sociais. Ele ocupou esse espaço que o novo jeito de fazer política deixou aberto no Brasil. De certa forma, desafia a visão de que fazer política requer grandes estruturas partidárias, tomada de estruturas de poder nos órgãos públicos, CCs ocupando espaços em prefeituras e em governos do Estado, tempo de televisão. Esse novo jeito de fazer política desafia essa organização histórica das campanhas eleitorais no Brasil.
E é por isso que Marçal fez um salto. Ele dominou a nova ferramenta. E o que é que Pablo Marçal faz? Pablo Marçal encampou duas características da direita moderna, pelo menos. Talvez não sejam características do velho conservadorismo ou do liberalismo clássico, mas são características que a direita, esses fenômenos recentes da direita, expressam e manifestam seguidamente. É um conjunto de valores, alguns princípios que expressam, sim, uma visão mais conservadora de mundo, somados a uma atitude antissistema. Marçal encampou estes princípios e valores e adotou uma atitude antissistema. Ao adotar essas duas características dessa direita moderna, Marçal levantou um debate na própria direita. Afinal, Bolsonaro está com o Ricardo Nunes de forma constrangida. Parece que Bolsonaro se sente mais à vontade para atacar Marçal do que para defender Nunes. Como diziam que Bolsonaro tinha se apropriado da bandeira do Brasil, e alguns respondiam que, na verdade, a bandeira estava abandonada e Bolsonaro a juntou do chão, a mesma coisa acontece nessas eleições com essas características de direita. Elas estavam abandonadas. No momento em que o PL e Bolsonaro decidem estar com Ricardo Nunes, e Ricardo Nunes não assume, não representa nem estes valores, nem essa conduta antissistema, Marçal viu a oportunidade aberta para ocupar esse espaço. A discussão que acontece na direita é se Marçal ocupa esse espaço de forma autêntica, movida por uma convicção profunda, por um impulso de sua alma, ou se Marçal simplesmente identificou um espaço político eleitoral que poderia levá-lo à vitória. Este é o debate que acontece. De fato, Marçal é muito esperto do ponto de vista de captar a existência de um mercado não atendido. Havia e há uma demanda para esse posicionamento. E ele entendeu e capturou esta demanda. Muitos da velha política e da mídia não conseguiram ainda entender a nova forma de fazer política e projetam para a direita esta forma estruturada de enxergar qualquer movimento político. Pensavam que Bolsonaro era, sozinho, o organizador da direita. Sempre entendiam que se acontecia uma manifestação é porque, claro, havia um comando unificado por trás, financiando e determinando as pautas. Jamais entenderam a natureza orgânica com que estas pautas da direita se espalham e a própria mobilização da direita acontece. Marçal soube entender isso. Independente da sua motivação mais profunda, ele adotou esse método que faz com que a direita termine seguindo Marçal, independente do comando de Bolsonaro. Isso é, o público da direita enxerga em Marçal as características que quer ver na eleição. Esse processo tem feito com que surja o tipo mais convicto de militante, que é o que não é um cabo eleitoral, não é o que recebe R$ 100 para ficar na esquina com uma bandeira. É aquele que está ávido por receber material do seu candidato para distribuir nas redes sociais. Esta é a militância que Pablo Marçal está movimentando. E por isso o seu crescimento nas pesquisas reflete um voto talvez convicto, muito difícil de mudar. Marçal está pavimentando seu caminho para um segundo turno se estas premissas forem verdadeiras. Se estes eleitores, se estes apoiadores de fato estão convencidos de que ele representa um jeito de ser e os valores da direita. Isso não é um voto de estrutura partidária, não é um voto volátil, portanto, é um voto convicto. Se for assim, as próximas pesquisas vão mostrar Marçal consolidando essa liderança e até ampliando, à medida em que outros candidatos vão minguando e perdendo votos para Marçal. Sempre cuidado com as pesquisas. As pesquisas, claro, são feitas com um número pequeno de pessoas, 1.500, 2.000 pessoas, no maior colégio eleitoral do Brasil, São Paulo. É claro que a técnica e a estatística ajudam a tratar os dados, mas sempre é bom uma dose de desconfiança. E a ausência do Ibope talvez fale por si só. A marca mais forte do mercado eleitoral brasileiro desapareceu por erros e mais erros. Então, apesar do cuidado com as pesquisas, é claro que é possível reconhecer.
Marçal dominou o debate político. A direita ocupou o espaço do debate político a partir das eleições de São Paulo. Há uma hegemonia do assunto direita. Não é uma hegemonia nos termos tradicionais, porque os analistas políticos não são de direita, os jornalistas não são de direita, mas o assunto é. O que se tornou mais comum é ver a análise política feita por gente que não é de direita, mas que está sendo obrigada a tratar do apoio de Bolsonaro, da natureza da pauta de Marçal, do quanto Bolsonaro e Marçal conseguirão estar juntos, talvez, no primeiro ou no segundo turno, do eleitor da direita, o que é que ele espera ver na campanha. Isso fez com que a direita virasse o assunto político deste momento no Brasil. Marçal está sendo identificado com o voto bolsonarista, com o voto da direita, com o voto, inclusive, da antipolítica. E por isso, Marçal faz, como fez Milei na Argentina, uma transformação do próprio debate político no qual ele está inserido. A direita tomou os espaços de conversa política no Brasil. E isso, claro, envolve Bolsonaro, mas não depende única e exclusivamente dele. E esta é, talvez, a maior lição, o maior aprendizado que tudo que já aconteceu até aqui na campanha em São Paulo permite tirar. Por mais que os opositores de Bolsonaro pensem que, ao eliminá-lo do processo político, a direita morrerá no Brasil, o que está demonstrado é que há um campo político da direita, que este campo é orgânico e não comandado a partir de um centro de pensamento, e que este movimento da direita tem força política suficiente para erguer um candidato ao segundo turno, ao menos na capital mais rica do Brasil, e talvez em tantos outros espaços do nosso país. A grande lição de Marçal até agora fala não de Marçal, mas fala da direita. Ela existe, ela precisa ser levada a sério, ela é orgânica e parece que veio para ficar por um bom tempo. Existe um negócio mais revolucionário do mundo porque vai ser grande e ainda vai fazer o bem. A gente encontrou, talvez, um modelo de organização para influenciar a cultura, talvez o nosso modelo, dos nossos valores. Não tem como você produzir um efeito na sociedade sem trabalho, sem mão de obra. E eu, o Lucas, o Felipe, desde faculdade, desde novo, assim, a gente tinha sonho de empreender, se sentia numa outra vocação, assim, né? E eu dizia, cara, eu não quero fazer uma ONG que vai receber dinheiro, porque daí eu vou... Né? Esse modus operandi tem alguma coisa que não fecha. Tinha uns 10 mil reais ali guardado, botamos esses 10 mil reais, depois surgiu mais 13 mil e pouco. Ao todo, a gente investiu do bolso 13.800 reais. E ao todo, pegamos 94 mil reais de empréstimo. Então, foi isso, o investimento da Brasil Paralelo. Não tinha chance de dar certo esse negócio. E o que a gente fez? A gente falou assim, olha, tem alguns princípios. Primeiro, negócio privado. Tem que ser atrativo para as pessoas todas que não estão interessadas pelo tema. A gente tem que despertar novas pessoas para esse negócio aqui. Não pode receber dinheiro público, porque a gente já viu o embrulho que isso gerava, a dependência total sempre. A gente queria fazer algo que a gente acreditasse filosoficamente também, tinha essa pegada. Então a gente sempre... Até hoje, a gente nunca fizemos um apoio a nenhum político. Mesmo as nossas críticas sempre são críticas históricas, ponderadas, etc. Conscientes, não é uma coisa fervorosa, ideológica. E nós tínhamos esse perfeccionismo de fazer um negócio que fosse didático, como era essa apresentação aqui. Olhou para as pessoas e falou assim, olha, isso aqui vai ser o maior negócio de conteúdo do Brasil, talvez do mundo. Nós vamos ser o negócio mais revolucionário do mundo, porque vai ser grande e ainda vai fazer o bem. Brasil Paralelo. Brasil Paralelo. Brasil Paralelo. Brasil Paralelo. Brasil Paralelo. Entramos em evidência aí no Brasil inteiro, viemos para São Paulo. O crescimento do negócio todo ele foi financiado com lucro. Nunca tivemos nenhuma rodada de investimento, nunca tivemos nenhum fundo interessado, nada. A nossa área de produção é muito eficiente, comparada ao mercado de audiovisual em geral, né? A gente faz aí 2, 3 meses, né? Você levanta um filme, às vezes gasta 200, 300 mil no máximo e geralmente algumas milhões de pessoas assistem. Produzimos
mais documentário que qualquer produtora dessa que pegou dinheiro do Estado. Sempre mais baratos. Então, sempre mais barato, sempre com muito mais audiência, sempre mais rápido e com conteúdo bom. A gente acredita que a educação através do entretenimento é um belo caminho. No fundo, hoje a gente percebe que a gente é uma empresa de educação, mas de uma nova educação. Né? Uma empresa que olha para esse mundo de entretenimento, de vídeos, de internet, e fala assim, olha, nós vamos educar através disso aí. Como é que eu vivi até agora sem alguns conhecimentos que aprendi com vocês? Eles são como se fosse uma luz, né? Em contraponto, é de extrema importância. A gente educa com entretenimento.